Muito bem, se estamos nas mãos de Jesus, que vive e está, então estamos em boas mãos. Vamos orar? Querido Deus, mais uma vez te agradecemos pela salvação. Te agradecemos pelo cuidado com as nossas vidas. Eu digo isso todas as vezes porque o Senhor tem cuidado de nós. A tua mão, a tua boa mão tem nos guiado. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua misericórdia. Clamamos nesse momento que o Senhor fale aos nossos corações através da tua palavra que vai ser exposta, Deus. Por favor, não deixa que nós saiamos daqui da mesma maneira que entramos. Que a tua palavra modifique os nossos corações. Que a tua palavra alcance o mais íntimo do nosso ser e promova a transformação que só o Evangelho, só a tua palavra, só a ação do teu Espírito pode promover em nós. Por favor, Senhor, clamamos no nome de Jesus. Amém. Podemos sentar e agora, nesse momento, eu queria que vocês abrissem a Bíblia lá no texto de Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5, nós vamos ler do versículo 6 até o versículo 11. Romanos, capítulo 6, até o versículo de número 11. Vamos ver que essa porção das Escrituras, ela nos revela um termo chamado reconciliação. Uma doutrina estudada pela teologia. E nós vamos entender como essa reconciliação se dá e por que temos que buscar essa reconciliação. Por que as pessoas devem se reconciliarem com Deus. Romanos capítulo 5, versículo 6. Diz assim: de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Embora, pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Hoje nós teremos a oportunidade, irmãos, irmãs, amigos e amigas, de aprofundar um pouco mais no tema reconciliação. Esse tema já foi mencionado aqui algumas vezes em outras mensagens, em estudos que a gente tinha na EBD. Já tem esse conceito na mente de vocês, certamente. Mas aqui nós temos ele mais definido. E nós vamos aprofundar isso, olhando só para as Escrituras Sagradas, não buscando opiniões acerca do que Deus está falando, mas vamos olhar exclusivamente para o que Deus está falando. O que Deus está querendo transmitir conosco, para nós, ouvintes da palavra dele, no ano de 2021. Porque quando a palavra foi escrita, esse texto, essa carta foi escrita, o contexto, como já foi explicado, era para uma igreja que tinha uma boa teologia. Era uma igreja que era sólida em seus ensinamentos. Uma igreja composta de judeus que tinham crido em Jesus Cristo, mas também de ímpios, pagãos, povos que não eram povos que pertenciam a Israel, e eles chegaram, ouviram a palavra, se converteram e começaram a congregar naquela igreja. Então essa mensagem é basicamente para que as pessoas entendessem claramente como se dava a salvação. E Paulo explicou
de uma maneira sistemática, e quem gosta disso, de entender as coisas passo a passo, a carta de Romanos é extraordinária, porque ele começa falando sobre justificação pela fé, mas antes disso ele menciona que todos pecaram, tanto os judeus como os ímpios, ímpios não, os gentios é aqueles que não eram judeus, haviam pecado, até aqueles povos pagãos que estavam em pecado, por mais que não tivessem a revelação especial de Deus, tinham a revelação geral. Deus mostrava na natureza, mostrava na criação a sua intervenção, o seu poder, e mesmo diante desse poder, nós temos no capítulo 1 de Romanos a clara afirmação de Paulo que as pessoas sabiam a verdade sobre Deus, mas suprimiam essa verdade, afogavam essa verdade. E aí, no meio desse caos, por conta do pecado, Deus envia o Filho dele para morrer por nós. Morrer por aqueles homens que estavam ouvindo aquela mensagem. Então eles estavam muito impactados, porque eles foram afrontados na sua religião, por exemplo. Os judeus escutaram que o fato deles nascerem judeus não tornavam eles filhos de Deus. Que a circuncisão, o fato deles serem detentores da lei, não privilegiava eles no sentido da salvação. Eles eram privilegiados, sim, porque tiveram a revelação dada através deles. Porém, durante a vida, durante o caminhar desse povo, eles se desviaram do propósito deles. Não espelhavam mais a glória de Deus, não espalhavam mais a glória de Deus. E Paulo foi taxativo, ele foi claro, quando em Romanos 3:23, ele afirma que todos pecaram. Judeus e gentios. Todos pecaram. Por mais bons que eles fossem nas suas atividades corriqueiras, por mais ético que eles fossem, eles tinham nascido em pecado. Eles eram pecadores. O texto continua dizendo que eles estavam destituídos da glória de Deus, ou carecem da glória de Deus, estavam afastados da glória de Deus. Isso está compatível com o que está escrito no profeta Isaías, capítulo 59, versículo 2, que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. Os nossos pecados são um muro de separação entre nós e Deus. Os homens optaram pela autonomia, viver longe de Deus, tirar Deus da equação de suas vidas. Então, por conta do pecado, o homem se tornou inimigo de Deus. Inimigo de Deus, esse termo é forte, mas é essa a realidade. O pecado, desde o Éden, trouxe separação. Ao cometerem pecado, ao serem confrontados por Deus, eles são os nossos pais, os nossos primeiros pais, Adão e Eva, foram separados de Deus, foram expulsos do Éden. Eles tinham plena comunhão com Deus, mas a desobediência fez com que a separação fosse estabelecida. Eles não tinham mais o mesmo acesso que antes. Não tinham. Pois bem, essa reconciliação, como nós lemos ainda há pouco, ela acontece por meio de Cristo. E nós vamos aprender como isso se desenrola na doutrina da salvação. Somos amigos de Deus hoje, através de Cristo Jesus. Não somos amigos de Deus porque fazemos coisas boas. Não somos amigos de Deus porque constituímos aqui um tratado de vir todo domingo para a igreja. Não. Nós somos amigos de Deus e essa amizade foi constituída na cruz do Calvário. É ali que começa a amizade dos homens com Deus. Quando nós, depois desse relacionamento estabelecido na cruz, nós reconhecemos Cristo como Senhor e Salvador, a partir desse momento nós somos reconciliados com Deus. Mas aqui é preciso fazer um alerta. Porque muita gente pensa que a inimizade é dos homens para com Deus. Mas é totalmente o contrário. O ofendido com o pecado é Deus. A inimizade é de Deus para com os homens.
Nós não podemos confundir isso. Do contrário, nós poderíamos cair no engano que os homens possuem alguma razão de estarem aborrecidos com Deus e assim cortarem laços com Deus. Nós poderíamos cair nesse engano de achar que Deus magoou alguém ou que Deus magoa pessoas quando Deus não faz aquilo que as pessoas querem. E aí, se nós continuarmos nesse engano, nós vamos ter a expectativa que em algum momento da história, Deus faça uma retratação. Deus se retrate para com as pessoas. E só assim esses homens, vendo a retratação de Deus, voltariam a ter laços de amizade com Deus de novo. Porque no momento eles estavam aborrecidos com Deus. Que triste engano, meus irmãos. Que triste engano, mas essa é a teologia coach. Essa é a pregação coach que existe hoje, onde eleva o padrão do homem como sendo o centro da história e tira Deus da equação e Deus passa a ser o vassalo das pessoas. Então, Deus é que está irado contra o pecado. Deus é que é inimigo dos homens, por conta dos pecados dos homens. E essa inimizade nasceu quando os homens decidiram desobedecer ao Senhor. Então, só existe uma via de reconciliação. E é muito importante que nós aprendamos isso logo nessa introdução. É Jesus Cristo. Só existe uma via de reconciliação. Só existe uma forma de apaziguar a relação entre Deus e os homens e é através de Jesus Cristo. Nós não podemos acreditar que a nossa vida funciona como uma balança. Ora, quando nós estamos tendo atitudes positivas, boas, nós ficamos bem com Deus. Nós nos elevamos na condição de amigo de Deus. Mas, quando essa balança pesa para o lado negativo, nós perdemos essa amizade com Deus. É quase uma esquizofrenia. É quase uma loucura. Porque ora nós estamos bem, ora nós estamos mal, e nós não sabemos, na verdade nós sabemos, que o resultado do pecado em nossas vidas entristece o Espírito que habita em nós, que o pecado em nossas vidas provoca uma tristeza em Deus, mas também provoca no coração do cristão uma tristeza tremenda, porque ele sabe que o pecado dele hoje foi o pecado que justificou a crucificação de Cristo há 2000 anos atrás. Esse é um ponto importante. Então, o cristão verdadeiro se entristece com o seu pecado. Ele não fica alegre ou ele não banaliza o pecado. Ele chora pela condição de pecador. Porque todos nós aqui somos pecadores. Não há entre nós alguém que não tenha pecados. É lógico que nós estamos lutando diariamente para vencer esse pecado. Mas a influência dele em nossas vidas, às vezes, é muito severa. Nós veremos aqui 3 verdades sobre a reconciliação. Primeiro, Jesus morreu por pecadores. Então essa ideia de pessoas que dizem assim, olha, quando eu melhorar a minha vida, quando eu deixar de fazer isso ou aquilo, eu vou voltar para a igreja, ou quando eu fizer isso ou aquilo, eu vou começar a ir na igreja, é uma ideia equivocada, porque Jesus morreu por pecadores. Por pecadores. Para quê? Para a remissão de pecados desses pecadores. Se era o pecado que fazia a separação entre homens e Deus, Jesus morre para perdão desses pecados. Então Jesus morre por pecadores. Jesus mesmo afirmou que ele veio para os doentes. Ele veio para aqueles que estavam doentes. Segunda verdade, Jesus é a personificação do amor de Deus pelos pecadores. Então, Jesus entrega a sua vida voluntariamente e a motivação é o amor. O amor. E por último, nós veremos que Jesus reconciliou pecadores com o Pai. Ou seja, um muro de separação foi quebrado. Então nós vamos abordar essas 3 verdades durante essa mensagem. Muito bem, vamos para a primeira verdade. Jesus morreu por pecadores. Parece meio
assim, sem sentido falarmos isso, porque é uma verdade que todo mundo conhece, mas que despreza ao mesmo tempo. Porque se a gente pensar com um pouco mais de profundidade, a gente vai ver que o nosso pecado é tão sério, que a gente não pode brincar com essa verdade, que Jesus morreu por pecadores, porque ali na cruz alguém nos substituiu e pagou o preço que nós deveríamos pagar. A cruz era para nós. Nem a cruz que Jesus Cristo carregou era para ele mesmo. A cruz foi forjada no tamanho de Barrabás. Mas o povo escolheu Jesus para ser crucificado. Então isso mostra claramente que nem a cruz, a física daquele momento em que Jesus sofreu, era uma cruz que ele deveria carregar. Mas, em tese, era a cruz que nós deveríamos carregar, feita para o nosso tamanho, feito para a nossa vida. Porque nós éramos ofensores com Deus, para com Deus. Com as nossas palavras, com as nossas atitudes e com os nossos pensamentos também. E aqui nós vemos essa verdade explícita no versículo 6. Vamos olhar? De fato, no devido tempo, quando éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. De fato, no devido tempo, e esse termo, no devido tempo, significa que é no tempo exato. Aqui, Paulo está usando a mesma expressão, talvez, de Gálatas 4:4, quando ele fala sobre a plenitude dos tempos. Na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. E ali ele fala do nascimento. Mas aqui nesse texto ele fala da morte. Então Cristo não morreu antes nem depois, mas morreu no devido tempo. Cristo chega até as nossas vidas no devido tempo. Não demora Cristo para as nossas vidas. No devido tempo, Jesus entra em nossos corações e destrói as fortalezas que o pecado levantou durante anos de nossas vidas. Então, no devido tempo, Jesus Cristo nos converte a Ele. No devido tempo, Jesus Cristo nos alcança. E Paulo tem em mente que no devido tempo, Jesus morreu por pecadores. Quando éramos fracos. E essa condição aqui de fracos significa exatamente sem possibilidade de salvar a si mesmos. Quando Jesus morre por nós, pelos ímpios, vai ser outra expressão que é usada, essas pessoas estavam entregues à própria sorte. Estavam vencidos pelo pecado. Estavam vencidos pelo mundo. Estavam vencidos pelo diabo. Fracos. Totalmente fracos. Achavam que a inteligência deles, nós também achávamos isso, era capaz de fazer com que nós lidássemos com tudo nessa vida. Mas logo vem os fracassos, logo vem as lutas, logo vem as perdas, e é revelado como nosso coração é frágil, como nosso coração é fraco. Né? Vivemos dias assim, em que várias vidas foram ceifadas pela Covid-19, e vidas de pessoas que tinham dinheiro, e vida de pessoas que não tinham dinheiro. Vida de pessoas que tinham poder e vida de pessoas que não tinham poder. Então, nós podemos dizer que a nossa fraqueza, ela habita na verdade que somos pecadores. E que sem Deus nós não somos nada. Você pode constituir tudo na sua vida. Você pode fazer grandes coisas, mas sem Deus, você ainda estará um zero. Fracos, sem a possibilidade de salvar a si próprios, a si mesmos, entregues à própria sorte, vencidos pelo pecado. Pense um pouco na sua vida. Ao encontrar com Jesus Cristo, você estava vencido pelo pecado, entregue totalmente ao pecado, sem sequer saber que isso era verdade. De repente vem Cristo e mostra para você, você está entregue ao pecado. É a primeira revelação que Deus faz para nós, é que existe algo errado com as nossas vidas. E esse algo errado tem um nome, é pecado. Não é a falta de dinheiro, não é a falta de tempo, não é porque a pandemia não acabou ainda. O erro em nós
se chama pecado. Não está fora o erro está dentro de nós. O problema está dentro de nós. Por isso, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. O que significa a palavra ímpios? Sem reverência a Deus, sem temor de Deus, totalmente entregue ao pecado e sem arrependimento. Isso é impiedade. O remorso até existe, mas o arrependimento, que é a mudança da conduta e a volta da adoração a Deus, é inexistente. Então, como disse o reverendo Augusto Nicodemos, arrependimento não é quando alguém chora. Arrependimento é quando alguém muda a sua conduta. É nessa condição de fracos, de irreverentes, ímpios, sem arrependimento, que todo cristão encontra com Jesus Cristo. Veja só a condição que nós encontramos com Jesus Cristo. Não tem qualquer chance de reverter esse quadro. Por mais que alguém tente ser bom com as suas próprias forças, logo vai escorregar aqui e acolá. Logo vai ter que agradar o mundo, porque o mundo é exigente. Cada vez mais exigente. Orgulho e egoísmo são as bandeiras de vida daqueles que estão distantes de Deus. Orgulho e egoísmo. Orgulho, não conseguem admitir os seus erros. Egoísmo, só pensa em si mesmo. A vantagem que podem levar com alguma coisa. É nessa condição que estávamos antes de Cristo. E mesmo assim, que verdade essa, que, tão extraordinária, que nós esquecemos, mesmo assim ele morreu por nós. Mesmo assim ele morreu em favor dos ímpios. Ora, olhe para o versículo 7, porque ele vai trazer uma verdade muito interessante para você, que talvez você deixou passar despercebido. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Homem justo é aquele que leva em consideração a justiça, que não se desvia do caminho. Homem bom é aquele que, além da justiça, pratica a bondade. Mas preste atenção, a ênfase não está na diferença entre o homem bom e justo. A ênfase aqui está no fato que é difícil alguém morrer por alguém, por outra pessoa. Perceba que existe um erro de interpretação quando as pessoas... Não, alguém vai morrer por um homem bom. Não, o texto não está dizendo isso. Ele começa dificilmente. É muito difícil. Não é impossível. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Embora, pelo homem bom, talvez, ele não está dizendo que alguém morreria pelo homem bom. Ele está dizendo que talvez alguém tenha coragem de morrer pelo homem bom. Olhe, se você ler até aqui, talvez tenha a falsa impressão que Jesus morreu por aquelas pessoas que eram parcialmente boas. Mas não é isso que diz o versículo 8. O versículo 8 diz: mas Deus demonstra o seu amor por nós, Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. O que é importante aqui nós termos em mente? É difícil alguém morrer pelo justo? Sim. É difícil alguém morrer pelo bom? Sim. Imagina por um pecador, por um assassino. Ninguém vai morrer. É essa a ideia que o apóstolo Paulo está querendo trazer em mente. Ninguém morreria por um assassino. Ninguém morreria pelo mentiroso. Ninguém morreria pelo imoral. Ninguém morreria por uma prostituta. Ninguém morreria por um torturador. Ninguém morreria por um corrupto. Ninguém morreria por um fofoqueiro, por um presunçoso, por um bisbilhoteiro. Sim, alguém morreu. Cristo. É esse o ponto aqui. Cristo morreu por nós. Jesus morreu pelos ímpios. Era nessa nossa condição.
Eu gosto do comentário desse homem chamado John Murray. Ele diz o seguinte, olha, a maravilha do amor de Deus consiste em que se tratava de amor pelos ímpios. A maravilha do amor de Deus consiste em que se tratava de amor pelos ímpios. Olha só que amor. Olha a ênfase de Paulo. Difícil alguém morrer pelo justo. Talvez alguém morreria pelo bom. Agora imagina pelo um pecador. Será que alguém morreria? E a resposta de Paulo é sim. Morreria. Sim. Nós podemos afirmar que a cruz é a demonstração de amor de Deus pelas nossas vidas. E eu queria que você prestasse muita atenção no que eu vou dizer agora. Deus não precisa dar presentes para provar que Ele nos ama. O amor de Deus é provado por sua presença sacrificial na cruz. Vou repetir. Deus não precisa dar presentes para provar que Ele nos ama. O amor de Deus é provado por sua presença sacrificial na cruz. O amor de Deus é provado assim. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você que está nos assistindo pelo YouTube, também tente responder isso. Como essa verdade pode lhe ajudar na luta contra o pecado? Porque nós precisamos entender a verdade e agora nós sabemos que Cristo morreu por um pecador, mas o que nós vamos fazer com essa verdade? Como ela se aplica na nossa vida? Em 3 direções. A primeira direção, ela nos lembra a seriedade do pecado. Lembra a seriedade, o pecado é coisa séria, não dá para brincar. Cristo morreu quando éramos fracos, ímpios. A segunda direção é, Ele nos lembra o preço pago por nossas vidas. O sangue do nosso amigo, Jesus. Jesus é o preço que foi pago para perdão dos nossos pecados. E por último, essa verdade nos faz lamentar o fato do pecado ainda causar tanta influência sobre as nossas vidas. Nos faz lamentar. Quando a gente sabe que Cristo morreu pelos pecadores e foi o preço que Deus usou para a reconciliação, para tornar possível a reconciliação entre eles e os homens, nós olhamos para as nossas vidas ainda que somos influenciados pelo pecado e nos entristecemos. Pelo pecado que ainda cometemos, pelas falhas que nós temos em nossa conduta, em nossas palavras e em nossos pensamentos. Entristece os nossos corações. Um cristão se entristece, porque sabe que o pecado de hoje foi a razão da crucificação do passado. Então, eu queria te ajudar dessa forma. Como essa verdade de que Cristo morreu pelos pecadores pode te ajudar na luta contra o pecado? Ela lembra a seriedade do pecado, ela nos lembra o preço pago por nossas vidas e ela nos faz lamentar porque o pecado ainda é existente em nós. Muito bem, vamos para a segunda verdade. A primeira é: Jesus morreu por pecadores. Essa é a primeira verdade. A segunda verdade é que Jesus é a personificação do amor de Deus por pecadores. E nós vamos ter que olhar para o versículo 8 de novo, que diz o seguinte: mas Deus demonstra seu amor por nós. Olha qual é a demonstração do amor de Deus por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. O amor de Deus é evidenciado pelo fato de Cristo ter morrido em nosso favor para a salvação quando ainda éramos pecadores. Preste atenção nisso, porque é muito importante para a tua alma. Antes de você decidir alguma coisa, Cristo já tinha morrido pelos seus pecados. Cristo já tinha morrido por você. Antes de você pensar em fazer qualquer coisa positiva, boa, sei lá, aquilo que você acha que é bom, Cristo já tinha morrido por você. E a motivação era o amor. Essa é a motivação. Em nossos dias,
realmente é muito complicado e complexo falar sobre esse amor. Porque é muito comum as pessoas confundir esse amor com permissividade ou conveniência com os nossos pecados. Cristo tem que passar a mão nos nossos pecados. Cristo tem que, jogar panos quentes em cima dos nossos pecados. Isso não é verdade. Não é verdade. O amor de Deus é evidenciado quando Cristo morreu pelos nossos pecados. Não quando Cristo escondeu os nossos pecados. Não tem o que esconder. Tudo começa com a confissão e o arrependimento. Nada fica obscuro. Nada fica escondido. Nada fica escondido. Ele morre por nós e nos dá a possibilidade da salvação quando ainda éramos pecadores e nem buscávamos a Ele. Aqui está o ponto central para nós pensarmos. O pecado não ficou impune, porque tem pessoas que acreditam que o pecado ficará impune. O pecado não ficou impune, pois Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. O pecado houve a penalização. Foi penalizado. Perceba aqui a seriedade desses fatos. Um justo morreu por pessoas que não mereciam. Cristo morreu por pessoas que não mereciam. Eu achei muito forte uma frase em que eu ouvi no seminário do pastor Gary. Eu era estudante e a gente estava na disciplina de aconselhamento bíblico. E ele disse o seguinte: todas as vezes que alguém começa a dizer eu mereço, você já sabe que essa pessoa está com problemas. É evidente. Porque a frase que deveria vir depois do eu mereço seria eu mereço o inferno. E eu fiquei impactado com aquela frase. Sim, de fato ela é verdade. Nós merecemos o inferno. É o que nós merecemos. Se você não se acha merecedor do inferno, tem alguma coisa errada com aquilo que você ouviu sobre o Evangelho. Porque a razão de não estarmos condenados é por causa de Cristo Jesus, que morreu antes, quando éramos pecadores. É preciso a gente entender que um justo morreu por pessoas que não mereciam. Se alguém acha que merece o céu, então para que morreria um justo por ela? Para que seria necessária a morte de alguém, se alguém se acha merecedor de alguma coisa? Só aqueles que acreditam que merecem um inferno e que mereciam um inferno entendem o preço que foi pago na cruz pelo justo, a substituição. Cristo nos substituiu na cruz do Calvário. O amor de Deus é provado na punição do pecado. Não tem nada de extraordinário ou de, colorido. Não, tem a ver com sangue derramado na cruz. A prova do amor de Deus por nós é um justo tendo os seus braços, suas mãos furadas, os seus pés furados, uma coroa de espinho na sua cabeça e derramando o seu sangue todo numa cruz, espancado, humilhado. Olha esse cenário, meu irmão, minha irmã. Pense um pouco que o amor de Deus é evidenciado pela punição do pecado. O pecado teve punição. Merecíamos a ira de Deus. Merecíamos o inferno. Mas quando olhamos para a cruz, o que nós recebemos? Amor. Amor. Então nós entramos com o pecado. E Deus entra com o seu amor. Nós entramos com o pecado, com a condenação. E Deus entra com a justificação. Não dos nossos pecados, mas da justiça de Jesus Cristo. Nossos pecados não foram justificados, eles foram punidos em Cristo Jesus. Quando nós acreditamos que Cristo morreu por nós, pela fé, nós entramos com o pecado e recebemos a justiça de Deus, a justiça de Cristo em nossas vidas.
Veja o que diz o texto de João 3,16. É um texto que deve estar marcado em nossas Bíblias. Diz o seguinte: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Destaque duas frases. Destaque duas frases. Tanto amor o mundo. Quem tanto amou o mundo? Deus. Ele deu o seu Filho unigênito. Destaque agora. Todo que nele crê. Todo que nele crê ganha o quê? A vida eterna. Então o amor está reservado para todo que crê em Cristo Jesus. Aquele que não crer receberá a ira de Deus. A punição pelos seus pecados. Não reconheceu, achou que merecia em vida o céu, mas em morte receberá o inferno. A cruz de Cristo, a punição pelos nossos pecados, revela o amor de Deus por nós. O apóstolo João disse, em 1 João, capítulo 4, versículo 10, nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, nós não amávamos a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. O sangue dele foi aspergido sobre as nossas vidas. Era o que acontecia no Antigo Testamento, a aspersão. E quando havia aspersão, havia a purificação pelo sangue. Então a propiciação tornou possível a ira de Deus ser apaziguada. Algumas coisas sobre a cruz que a gente deve ter em mente. A cruz é ao mesmo tempo justiça, lei. Sim, contra os nossos pecados. Mas ela é também graça, perdão pelos nossos pecados, justificação, propiciação, reconciliação. Nela, na cruz, nós temos violência, uma violência extrema, de um justo morrendo em decorrência de um julgamento injusto, um julgamento humano injusto, mas também porque ele voluntariamente entregou a sua vida. Ele voluntariamente entregou a sua vida. A violência ali na cruz. Se você observar, e se a gente assistir aquele filme do Mel Gibson, que fala sobre a paixão de Cristo, nós vamos ver a violência da cruz. Um pouquinho só, tá? Porque foi mais que aquilo. Muito mais que aquilo. Ao mesmo tempo que nós encontramos a violência, nós encontramos a beleza de alguém que nos amou tanto, que entregou sua vida voluntariamente por nós. Suportou a cruz. Era o único que podia descer da cruz e destruir tudo. Mas não. Ele se mantém firme no propósito de salvar as nossas vidas. Por quê? Por quê? Por amor. Por amor. Por amor às nossas vidas. O pecado levou Cristo a ser condenado. Sim, condenado naquela cruz. Mas também, por conta daquele ato de Cristo, todo que crê nele pode ser salvo. Nós recebemos de Cristo a sua justiça. Olhe para o versículo 9. Versículo 9. Como agora fomos justificados por seu sangue, e aqui é uma menção na cruz, sobre a cruz, o sangue de Cristo que foi derramado, muito ainda mais por meio dele seremos salvos da ira de Deus. O pecado, ele afastou os homens de Deus. Desde o Éden isso aconteceu, como eu já mencionei aqui. Homens e mulheres mergulharam em seus prazeres, motivados pelo orgulho, pelo egoísmo. Progressivamente a impiedade tomou conta de todos os lugares do mundo. E o mundo tem crescido quando a gente fala sobre impiedade e maldade. Ora, o homem se fez inimigo de Deus. Porém, somos salvos e seremos salvos plenamente da ira de Deus, porque essa aqui é uma referência sobre o juízo de Deus. Um dia, o pecado da humanidade terá um pagamento.
daqueles que não creem em Jesus Cristo, que ainda continuam uma vida de pecado, que abominam, que falam abominações acerca do nome de Deus, que acreditam que Deus falhou na história, receberão o justo castigo. Esse será um dia de muita alegria, o dia do juízo. Pense no dia do juízo como o dia do encontro seu e de Jesus Cristo, na condição de salvo. Então, um dia de muita alegria, vírgula, para todos que são salvos. Porém, para os condenados, preste muita atenção nisso, meu querido e minha querida. Para os condenados será um dia terrível, cheio de angústia, desespero e muita dor. Muita dor. Não haverá qualquer possibilidade de alívio, porque em vida eles receberam todas as chances de mudar o curso da sua história. Todas as chances recebeu em vida de mudar o curso da sua história, mas optou pelo pecado. Fez opção pelo pecado. E foi uma opção deliberada, porque a maioria daquelas pessoas que nós conhecemos e dessas pessoas que viviam na época de Paulo, eles sabiam que o pecado, ele um dia receberia a condenação. O cálice da ira de Deus seria derramado. Deliberadamente as pessoas resolveram trilhar os seus caminhos. E Paulo faz menção que aqueles que estão reconciliados, aqueles que foram justificados por Jesus Cristo, essas pessoas receberão a salvação. Nós estamos livres da ira de Deus, nós estamos livres da condenação. Mas, por outro lado, nós temos que pensar na outra parte. Nós temos que pensar. Por que nós temos que pensar? Porque quando nós somos conscientes dessa verdade, que Jesus é a personificação do amor de Deus pelos pecadores e que Ele foi para a cruz para morrer pelos pecadores, o que a gente fazer? O que a gente tem que fazer? Apresentar esse Jesus para as pessoas. Não apresentar as regras da nossa igreja, as regras da religião humana, mas temos que apresentar Jesus Cristo, o Salvador que ama as pessoas, mas que morreu pelo pecado das pessoas. Nós não podemos tirar dessa equação o pecado. Nós não podemos tirar da equação a verdade que pessoas que não creem em Jesus irão para o inferno. Receberão justo castigo. Não temos como tirar da equação, porque tiraríamos a verdade. Tiraríamos uma parte da verdade. Tornaríamos a verdade parcial, só dizendo que Jesus ama as pessoas. Sim, Jesus ama, mas como é provado esse amor? Quando Ele morre pelos pecados. Houve punição. Como nós não vamos falar sobre o pecado? Se nós não conseguimos falar sobre o pecado, nós não podemos falar sobre a punição da cruz. Porque não teria razão para falar. É importante as pessoas entenderem que tem algo errado com elas. E que já existe a possibilidade de consertar esse algo errado. O amor de Cristo. Derramado na cruz. Em favor das nossas vidas. Queridos irmãos e irmãs, isso é uma missão urgente. Não podemos deixar para depois. Falar do amor de Cristo, falar do Evangelho não pode ser deixado para depois, porque o depois pode não existir amanhã. Pode ser que o depois não exista. Pode ser que o depois não exista hoje. Então, por isso é necessário falarmos do amor de Jesus Cristo, como Ele é a personificação do amor de Deus quando Deus envia Ele para morrer na cruz por nossas vidas. As pessoas precisam ouvir isso, que alguém se importa tanto com elas, porque elas estão carregadas de culpa, elas estão carregadas de medo, elas estão carregadas de crises existenciais e elas pensam que não tem saída para elas. Elas estão mergulhadas nos seus vícios, bebida, drogas, sexo, seja lá qual foi o vício. Elas estão mergulhadas, elas não sabem que em Cristo Jesus elas podem ser libertas disso tudo. Você que está me ouvindo, que tem medo, que carrega culpa dentro de você, que acha que Deus não lhe ama, Deus te ama e prova o amor morrendo por você.
na cruz do Calvário. Deus provou, meus amados, o amor dele pelas nossas vidas, morrendo por nós na cruz. Sim, essa é a verdade. Não podemos deixar para depois para falar essa verdade. Temos que falar hoje dessa verdade, porque o depois pode não existir. Pode não existir. Nos empenhemos hoje, como compromisso de igreja do Senhor Jesus Cristo, de corpo de Cristo, a verbalizar, a falar com as pessoas que Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Você não precisa vir para Cristo arrumado. Você tem que vir pecador, arrependido, e em Cristo receber a salvação. Em Cristo Jesus. E aí, queridos, nós temos a terceira verdade. Depois dessa salvação, nós nos tornamos amigos de Deus. Jesus reconciliou pecadores com o Pai. Eita, que maravilha! Saímos do estado de condenação e agora estamos na condição de salvo. Mas muito além, nós somos amigos de Deus. A inimizade foi quebrada. Não tem muro mais de separação. Olhe para o versículo 10 e 11. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte do Filho. Olha que lindo. Quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E aqui Paulo vai entrar num assunto que todo mundo gosta: glorificação, ressurreição. Cristo não ficou morto na cruz. Essa imagem de Cristo morto na cruz não existe. Ele ressuscitou. Ele está vivo. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Somos amigos de Deus. O pecado tornou o homem inimigo de Deus, é verdade. Essa inimizade só pode ser desfeita, quebrada, através da morte de Cristo. É verdade, é verdade. Portanto, a reconciliação entre Deus e os homens só é possível por o caminho que Deus mesmo ofereceu. Jesus. Jesus é o caminho. Jesus é o caminho. Jesus não ficou pendurado na cruz. Mesmo depois de ser sepultado, a própria sepultura não teve poder sobre Jesus. Ele ressuscitou, ele vive, ele reina. Lembra que nós cantamos, por isso nós podemos crer no amanhã. Nós podemos crer no amanhã. Nós temos uma esperança celestial. Somos salvos por sua vida. Ora, se nos identificamos com Cristo na morte e morremos para os nossos pecados, na ressurreição nós nos identificamos com Ele na vida. E um dia estaremos ressurretos com Cristo Jesus. Queridos, mas aqui, caminhando para o fim, eu preciso te fazer um alerta. Você que é amigo de Deus, se você puder, ainda hoje, olhar o que diz a carta de Tiago, no capítulo 4, no versículo 4, você olha. Olha o que está escrito lá. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Olha esse alerta de Tiago. Ele chama de adúlteros. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Olha a outra frase de Tiago. Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Quem quer ser amigo do mundo, se faz inimigo de Deus. Todo aquele que professa ser cristão, não pode ser amigo do mundo. Com o sistema maligno do mundo, as mesmas conversões de valores que existem no mundo para relacionamento, para ganhar dinheiro, para fazer amizade, não pode existir.
Aos olhos de Deus, isso é traição, como vemos no início do versículo 4 de Tiago. No capítulo 4, versículo 4, a palavra está adúlteros. Não está falando sobre adultério. O texto não encaixa com adultério. O texto fala sobre pessoas que são amigas do sistema do mundo, amam mais o mundo do que amam a Deus, são inimigas de Deus. Feito esse alerta, eu quero dizer que somos extremamente beneficiados com a morte de Cristo. Como vimos, temos amizade com Deus. Mas seremos infinitamente beneficiados pela sua ressurreição, porque um dia nós estaremos longe, de maneira definitiva, do pecado. O pecado não vai mais causar influência de nós. Nós vamos ser tirados do meio do pecado. E vamos ser colocados em um ambiente sem pecado. Isso é glorificação. E um corpo glorificado. Seremos beneficiados pela ressurreição. O versículo 11 diz, não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, nos alegramos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Gloriamos, alegria e satisfação por ser amigo de Deus. Alegria e satisfação por ser amigo de Deus. Que privilégio em Cristo Jesus nós temos de sermos chamados amigos de Deus. Que alegria imensurável é saber que um dia estaremos na presença desse Pai amoroso. Meu querido irmão, minha irmã, meus amigos, a pessoa mais ofendida com o pecado, a pessoa mais ofendida foi Deus. Porém, aquele que foi ofendido decidiu perdoar o ofensor. Isso só foi possível pela mediação de Cristo na cruz. Pois sem derramamento de sangue, não poderia haver perdão. Por último, última aplicação. Essa verdade que diz que Jesus reconciliou pecadores com o Pai, traz segurança para a sua alma? Traz segurança para a sua alma? A resposta deveria ser sim. Pois o muro de separação entre Deus e os homens foi quebrado. Temos acesso ao Pai por meio de Cristo. Por isso, podemos ter segurança quanto à nossa condição espiritual. Somos salvos, não vamos perder isso. Podemos ter alegria em ter livre acesso ao Pai. Nós podemos orar, podemos nos derramar diante de Deus. Todas as nossas angústias, os nossos medos, tem alguém que nos ouve. E esse alguém nos ama, se importa conosco. Como é bom saber que Jesus reconciliou pecadores com o Pai. Podemos desfrutar da transformação diária que o Espírito opera em nossos corações. Não estamos satisfeitos com o pecado existente em nossas vidas. Queremos melhorar, queremos agradar o nosso Deus, queremos abençoar outras pessoas, queremos fazer o bem nessa terra para resplandecer a luz de Cristo através das nossas vidas. Para a glória de Deus, a motivação é a glorificação do nome de Deus e que mais pessoas sejam salvas. Em Cristo nós temos perdão. Na cruz entramos com o pecado e Jesus com a sua justiça. Pela fé recebemos a justiça de Cristo. Em Cristo somos reconciliados com Deus. Só em Cristo temos paz e alegria plenamente. E agora, a última palavra da conclusão, a última frase, pelos méritos de Cristo, desfrutaremos da vida eterna. Pelos méritos de Cristo. Que lindo, que lindo. Eu vou ler aqui o texto de Hebreus, capítulo 9, versículo 27 e 28. Vou ler esse texto. E é com esse texto que eu vou encerrar. Ele diz o seguinte: da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez, preste atenção nisso, queridos, não vai ter segunda chance. Não tem como dar um reset e voltar a ter a mesma quantidade de vida. Não é um jogo de videogame, tá? O que está escrito aqui é, da mesma forma,
como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso, enfrentar o juízo. Logo após a morte, os homens enfrentarão o juízo. Assim também, aqui é o motivo de alegria, assim também, Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos. Guarda essa no teu coração agora. E aparecerá, segunda vez, não para tirar o pecado, mas trazer salvação aos que aguardam. Para sempre seremos afastados do pecado. Para sempre, queridos. Para sempre. Sem dor, sem lágrimas, sem pecado, sem tristeza. Só Jesus. Só Jesus. Essa é a esperança que eu queria que Deus plantasse no teu coração hoje. E você fizesse um pacto de amizade com Deus. Reconheça os seus pecados. Você que não tem a Cristo, reconheça os seus pecados. Peça perdão. Receba a salvação. Receba a salvação do Senhor Jesus. À disposição. Está aí, está ao teu alcance. Ser amigo de Deus. Está ao teu alcance. Ainda está. Mas chegará um dia que não haverá mais chance. Você, meu irmão, minha irmã, que caminha firme com o Senhor Jesus Cristo, seja encorajado por essa mensagem a ser cada vez mais amigo de Jesus, imitando Jesus nas suas condutas, obedecendo a Jesus, caminhando com Jesus, falando de Jesus para as outras pessoas. Faça isso hoje, não amanhã. Faça isso hoje, não amanhã. Vou orar por vocês, vou orar por nossa igreja, pelas pessoas que nos assistem também. Querido Deus, amado Pai, obrigado pela Tua palavra que foi exposta. Obrigado porque em Cristo temos amizade com o Senhor. Obrigado, Senhor. Eu desafiei aqui pessoas que ainda não Te conhecem, Deus, a olharem para suas próprias vidas e mediante a exposição dessa mensagem, observarem o quanto que tem algo errado com elas. Por favor, Senhor, ilumina o coração dessas pessoas. No meio de tantas trevas, mostra a Tua luz, Senhor. Revela, Senhor, esse algo errado chamado pecado. Que possa haver arrependimento nesse dia e que haja salvação nos lares que essa mensagem vai chegar. Por favor, Senhor, opera o milagre da salvação. Por favor, Senhor. Fomos encorajados aqui com a verdade que o Senhor morreu por nós, pecadores, que o Senhor nos ama de tal maneira que se entregou voluntariamente por nós. O Senhor é a personificação do amor do Pai. Obrigado, Jesus, por isso. Obrigado pela amizade que o Senhor propiciou com a Tua morte das nossas vidas com o Pai. Obrigado, obrigado. Diante desses encorajamentos, nós queremos nos comprometer como igreja a pregar o Evangelho, a falar desse amor para as outras pessoas, a dizer que a libertação de pecados ainda está disponível, a vida eterna está disponível. Nos dê forças para isso, Senhor. Nos dê forças, pois clamamos no nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus amados. Essa mensagem terminou. E eu queria desejar um bom domingo para todos, para vocês que estão nos assistindo, para vocês que estão aqui. Fiquem com Deus. Na semana que vem nós vamos dar continuidade a esse texto, tá bom? Um forte abraço. Tchau, tchau.